Então, neste momento, possamos serenar a nossa mente, o nosso coração, agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus pela oportunidade da vida, com um sentimento de amor, de gratidão e paz. Possamos elevar os nossos sentimentos, pedindo ao nosso Pai Maior que abençoe o nosso lar, abençoe os nossos familiares, abençoe o nosso planeta Terra, derramando bênçãos de amor, de paz, de esperança e fé. A fé que remove as montanhas do medo, das angústias e preocupações, deixando reinar em nossa mente, em nosso coração, a paz, a tranquilidade e o amor. Este amor que cura, este amor que transforma, este amor que liberta. Gratidão, Senhor, pela vida, gratidão por este lar que nos acolhe, gratidão pelos nossos familiares. Que as tuas bênçãos de amor aqueçam o coração de cada um e que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Instruções dos Espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que estão lhes acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontra, resto do estado primitivo no orbe. Nos mais atrasados são de certo modo rudimentares os seres que o habitam. Reveste a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-la como qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carente de indústrias e de invenções, passa a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhum de suas criaturas abandona. No mundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa. Porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. É difícil reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, em que foram esses seres primitivos, do nosso modo que no homem adulto se custa se reconhecer o embrião. Que assim seja. Então, para falar com o tema transição planetária, temos nosso irmão Norival Júnior. Boa noite a todos. Muito obrigado por deixarmos entrar no caminho, na intimidade do seu lar, para poder transferir, disseminar um pouco da doutrina espírita. Hoje eu fui convidado então para falar sobre o tema de transição planetária, onde que para a gente poder entender um pouco sobre transição, nós temos que passar por uma série de assuntos bem delicados. Vou dar uma pinceladazinha sobre eles. Aí então nós voltamos a, enfim, falar sobre transição planetária. Então, para começar a falar sobre transição planetária,
que é um assunto que está muito na nossa atualidade hoje, sobre como nós estamos vivendo, como nós estamos agindo diante dessa situação toda, dessa pandemia que assola o nosso orbe terrestre. Então, para começar a falar, nós vamos falar sobre há muitas moradas na casa de meu pai, para a gente poder entender a transição. Quando nós falamos que há muitas moradas na casa de meu pai, nós temos um sistema solar imenso, onde que nós, espíritos, estudantes da doutrina kardeciana, sabemos que não tem vida só nesse orbe. Então, como fala nossa espiritualidade, que está no Livro dos Espíritos, questão 37, a razão nos diz que o universo não poderia fazê-lo por si mesmo, ou seja, não é por nada que o mundo se criou. É que não podemos ser obra do acaso, e sim obra de Deus. Todos nós fazemos parte de uma obra grandiosa de Deus Pai. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o pertencem. Todos obras da criação divina. E todos com vida, animadas e inanimadas. Desta forma, podemos compreender que nessas galáxias que existem todo no universo, não só o nosso orbe compreende vida. Todos os orbes, dentro das suas escalas, têm vida, possuem vida. Nós, como os nossos amigos da NASA, vão lá pesquisar para ver se tem água, para ver se tem ferro. São mundos diferentes. Não vai ter o mesmo componentes da tabela periódica que tem aqui, não vai ter lá. Então são mundos diferentes. Temos que pesquisar coisas diferentes. Mas para quem lê o Livro dos Espíritos, vai entender. E nós vamos disseminar sobre vários assuntos deles aqui hoje. Então, como há muitas moradas na casa de meu pai, no universo completo, também temos que entender sobre a escala dos espíritos. Pois, se há várias moradas, cada morada tem o seu padrão vibratório, e cada espírito ligado a esse padrão vibratório está ali nesse mundo. Então, para a gente compreender a classificação dos espíritos, existem 3 classificações mais grosseiras. Dentro dessas 3 classificações existem as subclassificações. Nós vamos passar só apenas pelas classificações mais básicas para a gente chegar na transição planetária. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por elas adquiridas e nas imperfeições, que o espírito ele ainda não se livrará. Essa resposta está no Livro dos Espíritos, na questão número 100. O que isso vem nos dizer? Que cada um de nós estamos numa escala evolutiva, cada um num degrau diferente. Como cada um de nós temos temperamentos diferentes, atitudes diferentes, velocidades diferentes. Um é mais rápido para aprender alguma coisa, outro mais devagar. Da mesma forma tem essa classificação no mundo dos espíritos, no nosso mundo. Certo? Então, para a gente começar a discernir sobre, nós vamos falar sobre as 3 classes. Quais são elas? A classe dos espíritos puros, a classe dos bons espíritos e os espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos predominância da matéria sobre o espírito, propenso para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Que são isso? São aqueles espíritos que ainda se deixam se levar
pelas paixões da matéria. São muito, muito ligados à matéria. Aquele que quer muitos bens materiais, aquele que quer muitas paixões. Eu quero festejar, eu quero beber e outras promiscuidades. Então a isso está ligado os espíritos maus, ou nossos espíritos imperfeitos, muito ligados na matéria. Depois disso nós vamos para os bons espíritos, que continua ainda sendo predominante sobre a matéria, porém tem uma diferença. Ele já começa a ter o desejo do bem, o desejo de fazer o diferente, o desejo de querer fazer um bem ao próximo. O que seriam esses espíritos? Os espíritos que vieram com seu planejamento reencarnatório e venham na intenção e conseguem cumprir o seu planejamento em ajudar o próximo, em melhorar a si mesmo. Aqueles espíritos que já não pensam só em si, não pensam só na matéria, mas em si, em seu amor próprio e ajudar o próximo. E depois disso, nós vamos falar sobre os espíritos puros. Os espíritos puros se compõem que percorreram todos os degraus da escala espírita e já se despojam de todas as impurezas da matéria. Ou seja, todos aqueles espíritos que passou por toda essa escala, por todas as 3 escalas, e não já estão mais ligados a nenhuma paixão da matéria. São os espíritos puros. E o espírito mais puro que chegou mais próximo de nós foi Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Depois de nós vermos que há muitas moradas na casa de meu Pai, nós vimos que há a classificação dos espíritos. Há também a classificação dos mundos habitados. Pois, como eu tinha falado alguns minutinhos antes, a cada mundo tem a sua vibração, então cada espírito vai ser ligado àquele mundo. Mas aquele mundo vai ter espíritos só daquela escala hierárquica? Não. Como nós podemos ver, hoje nós estamos num orbe de expiação e provas, em transição para o mundo de regeneração. Mas o nosso orbe tem espíritos imperfeitos e espíritos bons. Não temos espíritos puros, mas nós temos dessas 2 classes, para dar uma equilibrada. Para os espíritos bons, exemplificar, ajudar aos espíritos imperfeitos nessa escala, para eles poderem se purificarem moralmente e materialmente. Então vamos lá entender sobre classificação dos mundos. Os mundos são classificados da seguinte forma: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações de alma humana. O nosso orbe já foi assim, na época de Adão e Eva, há muito, muito tempo atrás. O mundo primitivo, da pedra lascada, nós já passamos por essa transição. Hoje estamos no segundo estágio, mundo de expiações e provas, onde se domina o mal. É o que nós estamos vendo hoje. A predominância do mal. A predominância. Não é só o mal. Temos o bem, mas ainda o mal se predomina. O mundo de regeneração, nos quais as almas ainda têm que se expiar, aurem de novas forças, repousando das fadigas de luta. Ou seja, hoje nós estamos numa luta incessante para chegar no mundo de regeneração. E assim, quando nós chegarmos no mundo de regeneração, ainda teremos expiações a ser contempladas
expiações a ser passadas, porém, o mal não tem tamanha predominância igual tem hoje. Depois do mundo de regeneração, nós temos os mundos ditosos, onde o bem sobrejuga o mal. Não existe o mal de forma alguma. Onde o bem não. Onde só estão ali os espíritos bons, os espíritos felizes. E para a última classificação dos mundos são os mundos ditosos ou divinos, onde habitam os espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, onde Deus Pai Todo-Poderoso está lá nos aguardando de braços abertos para chegarmos. Da mesma forma que Ele passou por todas essas escalas de espíritos, por todos esses orbes, criou todos os orbes, Ele está lá nos aguardando. É uma caminhada árdua, mas é o nosso destino, o destino de todos nós, espíritos imortais. Hoje estamos passando pela carne, pelas provações, pelas expiações, mas é o nosso destino. Enfim, vamos chegar agora falar sobre a transição planetária, onde nós hoje estamos no mundo de prova e expiações, passando para um mundo de regeneração. Nós estamos na transição, nós estamos no limbo, nem mais 100% em um, nem 100% em outro. Nós estamos ali no equilíbrio. Mas para podermos nós começarmos a entender o que é uma transição planetária, eu pensei que eu sabia, mas a partir do momento que eu comecei a estudar para dar essa palestra, eu acabei de crer que eu não sabia quase nada. Mas eu tive um norte agora. Quase fiquei mais careca, mas tudo bem. Nós vamos encontrar na questão 88 de O Consolador de Emmanuel, que ele fala da seguinte forma: deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de prova para a sua vida? Os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob direção de forças cegas. Ou seja, esses cataclismos de formas naturais não acontecem à toa. São tudo desígnios divinos, desígnios de espíritos de hierarquia mais elevada. A comoção do globo são instrumentos de provas coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora, e cada elemento integrante da mesma quita-se com o pretérito na pauta dos débitos individuais. Ou seja, ele vem nos falar aqui que essas provações, esses cataclismos, esses desencarnes coletivos, tsunamis, gripe asiática, gripe do frango, são todas provas, expiações provocadas pela espiritualidade maior para nos vir e nos colocarmos no lugar, começarmos a olharmos para nós mesmos. E quem sabe ser até um ensinamento para pagar débitos passados e que fizemos anteriormente. São cataclismos criados pelas mãos divinas. Então daí, para nós começarmos a entender um pouco mais sobre isso, vem Allan Kardec e recebe uma mensagem que está no livro A Gênese, no capítulo 18, item 33, para ser mais exato, que vem nos mostrar tão quanto que em 1868 a espiritualidade foi tão profética, chego assim dizer, que ele vem nos mostrar o que está acontecendo hoje. E essa mensagem está aqui, na Gênese.
Peço licença para fazer a leitura rápida e discernindo sobre ela. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da remoção integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Já nesse primeiro parágrafo, nós podemos entender que a espiritualidade não quer que nós sejamos totalmente removidos do orbe terrestre. Não precisa tirar 8 bilhões de espíritos imortais daqui e colocar novos 8 bilhões de espíritos imortais aqui, para que se ocorra a transição planetária. Nessa mensagem está dizendo que todos aqueles espíritos que não chegou no seu, não modificou a sua disposição moral necessária para a vibração desse planeta, está sendo convidado a se retirar momentaneamente. Porque esses próprios espíritos que estão sendo convidados a se retirar, eles vão reencarnar nesse mesmo orbe, no nosso globo terrestre. Porém, quando fora da matéria, fora da carne, a disposição de aceitação de informação é muito maior. Imagine só uma pessoa que desencarnou recentemente devido ao Covid-19. Esse espírito agora, fora da matéria, deve estar conturbado, perturbado, não entendendo muita coisa, começando a repensar no porquê não deu tão valor à vida corpórea que é tão rápida, porquê não deu valor na sua inteligência moral, na sua moral em si, no tão quanto ele amou a si ou amou o próximo. Pois lá, fora da matéria, o espírito fica muito suscetível às intuições da espiritualidade benevolente. A espiritualidade que o acolheu, pegou na mão e falou: agora nós vamos te ensinar para você modificar a sua moral e voltar na Terra e fazer diferente. Então, grande parte desses espíritos que foram convidados a se retirar momentaneamente da matéria estão lá se purificando para voltar novamente para completar essa transição. Que essa transição não é do dia para a noite, é muito grande. Por isso que aqui, nessa parte do livro da Gênesis, nós estamos falando dos flagelos. Pois igual está lá na questão 784 de O Livro dos Espíritos, a transição só ocorre quando chega o mal à extremidade. E ainda não chegamos nesse momento. A partir que o mal chega ao seu excesso, é que aí então a espiritualidade maior consegue virar a chave. Opa, agora não, agora é um novo mundo. Onde o mal decai, para aí sim ser um mundo de regeneração. Da mesma forma que quando Jesus veio à Terra, que o Império de Roma decaiu, houve-se um tempo muito longo de paz, um tempo muito longo de plenitude, sem guerras. Da mesma forma que agora, nesse momento de pandemia, não se vê mais em guerras na Síria, no Líbano, não se vê as guerras civis, não se vê muito brigas diplomáticas. Hoje todo mundo está focado na saúde, em passar esse momento de vírus, de se precaver. Todos nós estamos aqui começando a auto-examinar, auto-se purificar. Então vou continuar a leitura. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos aqueles que estão predispostos
quanto à sua subtração de influências perniciosas do mundo. Ou seja, todos aqueles espíritos que deram espaço para a perversividade, para as coisas materiais, para as suas paixões, para as suas emoções ligadas ao bem material. Aqueles que retornarão, aqueles que já nos deixaram na matéria e retornará. Então, não serão sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos, pensando e sentindo de outro modo. Allan Kardec, em 1868, já recebeu essa mensagem de um espírito benevolente, profetizando o que nós estamos passando hoje. Quando esse melhoramento é isolado e individual, passa-se despercebido e sem influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é diferente quando se opera simultaneamente em grandes massas. São os desencarnes coletivos. Agora essa pandemia. No nosso país já se está chegando a quase 90 mil espíritos convidados a se retirar. Não podemos dizer que todos são devido a esse melhoramento moral, mas podemos dizer que grande parte. Porque então, segundo as proporções, em uma geração de ideias de um povo ou de uma raça que podem ser profundamente modificadas, é que se nota quase sempre depois de grandes abalos que dizimam as populações, os flagelos destruidores não destroem senão o corpo, mas não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. E por consequência de um movimento progressivo dos espíritos, encarnados e desencarnados, é de notar-se que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. Reforçando aquilo que tinha falado, que após Jesus ter nos visitado no orbe, ter passado todos aqueles cataclismos, houve-se um momento de muita paz. Agora todo mundo vira e pergunta: Júnior, nós estamos passando sim por uma transição planetária? Eu pessoalmente entendo que sim. Entendo que sim, porque neste momento onde nós estamos passando, essa transição se torna mais palpável, se torna mais mensurável. Porque agora nós estamos vendo os que está nas Escrituras. Nós estamos podendo sentir, nós estamos podendo ver. Porque estão sendo não números, mas espíritos amigos, familiares, amigos, que se está tornando mais palpável, mais notável. Mas o que se mostra para mim mais profundamente o que seja essa transição planetária? Acima de uma transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, para mim isso muito mais é uma transição pessoal, onde é o momento de sermos chamados a sentarmos e a conversarmos com nós mesmos, com a nossa consciência. Como está a minha moral? É o momento de fazermos a nossa reforma íntima. É o momento de nós começarmos a repensar o que eu vim realmente fazer na Terra. Nós não conseguimos lembrar, mas nós fizemos, antes de chegarmos aqui, um planejamento reencarnatório. Será que estou conseguindo cumprir? Será que eu estou conseguindo evoluir na escala espírita?
é o momento de refletirmos um pouco mais sobre. E para que nós possamos entender um pouco mais sobre isso, eu convido uma indicação nós a fazermos a leitura desse livro. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Foi uma psicografia de Humberto de Campos pelo Chico Xavier. Quem lê esse livro vai entender o porquê que está aqui no Brasil e aqui nesse momento. Mas já para a gente começar a finalizar aqui, e falando sobre essa transição pessoal, onde é um momento que nós devemos muito, somos convidados a rever a nossa moral, o nosso sentimento, o que nós guardamos dentro de si. Porque tudo que nós pensamos, nós transformamos em pensamento. Que pensamento se transforma em sentimento, e sentimento se transforma em ação. E nós temos um exemplo do que um sentimento pode causar. Nós temos um exemplo de Chico, de uma passagem que ele teve, onde Chico, com todas as suas tarefas particulares no seu emprego, saía do emprego, ia para o centro, fazia suas psicografias, chegava em casa muito tarde, para depois ir descansar. Mas Chico, ele tinha muito apreço pelos animais, principalmente pelos cachorros. Então Chico tinha um cachorrinho que era meio adoentado, e esse cachorrinho se perdurou por muito e muito tempo. Só que uma conhecida de Chico, vendo aquela dificuldade, ele tendo todo aquele trabalho, chegando em casa tarde, cansado, vendo que Chico ainda ia, antes de se cuidar de si mesmo, Chico ia lá, cuidava dos cachorros, dava comida, limpava a sujeira que o cachorrinho fazia, em especial um cachorrinho. E Chico um dia, ao chegar dos seus afazeres, viu que o cachorro estava deitado, sem muito movimento. O cachorro olhou para Chico, abanou o rabinho uma vez e se despediu. Chico, muito emotivo, enterrou o cachorrinho lá no fundo do quintal. E se passaram alguns tempos, a irmã de Chico chegou nele e falou: Chico, sabe aquele cachorrinho assim, assim? Ele não morreu de morte natural. Chico, como não? Eu cheguei em casa, ele estava assim, assim, assim. Aí a sua irmã veio falar: a nossa conhecida, a X, ela veio aqui e antecipou o desencarne dele, por ver os trabalhos que você estava fazendo ali. Ela pensou que estaria te poupando o tempo. E naquele momento o Chico ficou muito magoado com a situação, ficou muito pensativo, não ficou com rancor, que era um coração mais puro que nós poderíamos ter nobre naquele momento. Um dos. Então Chico ficou vários dias com aquele pesar, com aquele pensamento. E um dia nas reuniões mediúnicas, Emmanuel chegou para Chico e falou: Chico, essa mágoa que você está tendo está atrapalhando o nosso trabalho. Nós precisamos que você retire essa mágoa do seu coração, pois essa mágoa está envolvendo seu coração com uma mancha negra, uma nuvem negra. E isso está atrapalhando o nosso trabalho. E Chico virou para Emmanuel e perguntou: como, Emmanuel? Como eu vou fazer isso? Emmanuel disse: vai lá e agrade a pessoa que te feriu. Mas Chico responde: como, Emmanuel? Foi eu que fui ferido. Aí Emmanuel vem e fala naquela doçura dele: a receita não é minha. A receita é do Mestre amado Jesus. Vai lá então Chico Xavier pesquisar o que aquela senhora mais precisava e gostava. Naquela época ela precisava de uma máquina de costura. Então Chico foi lá, comprou a máquina de costura, parcelou em várias vezes, mas comprou. No momento que Chico foi entregar para ela, essa senhora veio abraçar ela com um sentimento tão puro, mas tão puro, que o sentimento que aquela senhora transferiu para Chico naquele momento limpou toda a mancha que estava em seu peito. E Chico então
E Chico recebeu então a mensagem de Emmanuel naquele momento, que aquela mágoa, aquela mancha que estava nele, tinha sido subtraída por aquela luz que saiu do coração, por aquela luz de amor que saiu do coração daquela mulher. Então, o que eu quero deixar para nós essa noite? Para nós começarmos a trabalharmos o auto-perdão, a auto-reflexão, pois nós estamos aqui sob a influência de espíritos mais elevados, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. É um momento chegado de nós fazermos o auto-perdão, perdoar. Vamos perdoar e vamos amar. Como está no Evangelho. No Evangelho, que é o nosso guia, o nosso patamar, onde que nós podemos encontrar sanar todas as nossas dúvidas, acalentar todos os nossos desesperos. Por aqui que aqui tem as respostas. Então é um momento de auto-reflexão. Então essa era a mensagem que eu queria deixar para hoje. Vamos fazer a prece de encerramento. E muito obrigado a todos. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade. Mestre amado, rogo ao Senhor que nesse momento onde nós passamos por esse flagelo, que a espiritualidade maior possa vir, nos acolher nos braços e poder nos conduzir da melhor forma possível, dando-nos discernimento, sabedoria, para passar por essas situações de tão delicado. Mestre amado Jesus, também peço que o Senhor possa que a espiritualidade amiga também possa nos acolher, dando-nos discernimento para não só lermos o Evangelho, mas assim a praticarmos ele a cada dia. Principalmente no maior mandamento que o Senhor nos deixou, no único mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que nós colocamos isso como nosso lema e praticamos todos os dias. Mestre amado Jesus, que o Senhor Espiritualidade Amiga possa nos guiar e nos iluminar, hoje e sempre. Que assim seja.